É isso aí, galera. Bora para mais um corte, mais um vídeo aqui do nosso canal do Vascão. Já quero estar deixando os créditos ao canal SBT Rio. Link na descrição. Vascão promete, né? Promete reforçar bastante o seu elenco. Já começou aí com o presidente, diretor de futebol, ó, viajando aqui. Alexandre Matos, né, galera? Já deixa aquele likezão e bora lá assistir esse vídeo que tá muito da hora. E comenta aí quem vocês querem ver no Vasco na próxima temporada de 2024 e como que tá a expectativa, né, pro ano que vem. Será que o Vasco vai disputar títulos, vai brigar por alguma coisa? Comenta aí. Gente nova no Vasco, a gente já sabia. O careca de HD que não guarda notícia, que não é jornalista. Desde quinta-feira. Já tinha falado isso na semana passada, mas agora é oficial. O Alexandre Matos é o novo dirigente do clube e chegou hoje no Rio de Janeiro. Cadê? Um dos grandes reforços para a temporada do Vasco vai atuar fora das quatro linhas. Alexandre Matos, novo diretor de futebol, estava no Atlético Paranaense e é um dos principais nomes no mercado. Matos desembarcou no Rio de Janeiro hoje cedo e em seu currículo o dirigente tem 2 Brasileirões pelo Cruzeiro, além de 2 Brasileirões e uma Copa do Brasil pelo Palmeiras. Alexandre Matos tem a fama de gastar muito no mercado, mas nos seus últimos clubes o dirigente arrecadou mais em vendas do que gastou em contratações. Sua última grande venda foi Victor Roque para o Barcelona, que com metas pode chegar a quase 400 milhões de reais. O Vasco ainda vai divulgar a data de apresentação oficial do dirigente. Enquanto isso, a torcida segue ansiosa pelo ano novo, com dias melhores. Às vezes, hoje, o torcedor não tem noção que espera um grande nome de jogador para a temporada. Às vezes, esse o maior reforço, porque com ele vem inteligência, vem organização financeira, vem organização de você montar um elenco com um valor. Quanto o Vasco gastou na última temporada, Pedrosa? Mais de 120 milhões de reais. E brigou para não cair, porque houve uma desorganização. Perfeito. O que ganha o Vasco com a chegada desse cara? Conta pro vascaíno, Pedrosa. Para quem não conhece, Alexandre Matos tem 47 anos, é mineiro, começou sua carreira no América Mineiro, passou pelo Cruzeiro, Atlético Mineiro, Palmeiras e Atlético Paranaense por último. É tetracampeão brasileiro, campeão estadual nesses times também. Ele chegou a foi vice do Flamengo na Libertadores com o Atlético Paranaense, o que é um feito para ser exaltado. E é um cara que tem curso na FIFA, tem curso na UEFA, que fala inglês fluente, que se preparou e estudou e tem 20 anos de carreira. A gente está falando aqui de um dos maiores dirigentes do futebol brasileiro na atualidade, sem dúvida alguma. Então, eu não sei o que vai acontecer, Fernanda, mas eu tenho a certeza de que no ano de maior investimento do Vasco da Gama, onde ele vai receber 270 milhões de reais da SAF por contrato, esse dinheiro está em boas mãos. Esse dinheiro está nas mãos de pessoa com bagagem, com experiência, com a bagagem também de já ter passado por grandes times e ser um cara vencedor. Ele monta grandes times, ele monta times que são vencedores. E o que o Vasco precisa nesse momento é entrar no século XXI, é se estruturar no CT, em relação à infraestrutura, claro, é melhorar o material humano, é fazer uma reformulação completa no departamento de futebol, e isso passa por ele, junto com um grande treinador, que é o Ramon Dias, que mesmo com pouco, fez muito pelo Vasco da Gama nessa temporada. Então, repito, eu não sei o que vai acontecer. E para quem me pergunta, já é título em 2024. Eu não espero título em 2024. O maior título do Vasco em 2024 é se profissionalizar e ter gente capacitada dentro do clube. E o Alexandre Matos é esse cara. Ô, Vene, o que faz um diretor executivo de futebol? Vamos lá, você negocia tanto venda quanto contratação, ele querendo ou não participa no dia a dia também do clube, é uma pessoa que pode cobrar do elenco, dos jogadores, ou seja, faz muita coisa e é um profissional extremamente importante. Repito o que eu falei ontem. Ele monta o elenco junto com o treinador? Ele monta o elenco junto com o treinador. Querendo ou não, ele não entra em campo, mas ele participa da montagem desse elenco que pode disputar por títulos. E o Alexandre Matos, cara, é um case de sucesso absurdo, assim. Vamos pegar o Vitor Roque. O Vitor Roque, ele não apenas vendeu pelo Atlético Paranaense, mas ele teve a visão de pegar o Vitor Roque junto ao Cruzeiro, pagar muita rescisória que era baixa e depois fez uma venda milionária para o Barcelona. Estou dando um exemplo recente. Ou seja, é um cara que... O valor que foi vendido o Vitor Roque, para o pessoal ter uma noção, o valor que foi vendido o Vitor Roque do Atlético Paranaense para o Barcelona, esse valor pagaria o que pagou a SAF para o Cruzeiro. É algo assustador. Então, assim, é um case de sucesso. Um jogador resolveria a vida do Cruzeiro, mas... E o Alexandre Matos foi peça fundamental, se não foi a única peça envolvida nessa negociação toda. E é um cara que ele tem muito contato, não só no futebol brasileiro, também no futebol europeu. Ou seja, o que o Vasco fez
é para o mercado chamar atenção e valorizar, porque é um profissional que chega prometendo fazer sucesso no time carioca. Eu acho que é um casamento que tem tudo para dar certo. Óbvio, se a bola entrar ou não, aí é uma outra história, mas eu acho que o Vasco fez um movimento muito interessante no futebol. Pensa num craque, Fernanda, no futebol brasileiro, em campo. O Vasco contratou um craque, fora dele. Um craque que tem condições de dar estrutura e passar um recado para o mercado, como o Vene falou. E a gente apura, a gente conversa. O recado é o seguinte, nós somos um clube sério. Agora Sim. a gente tem uma pessoa séria à frente do nosso departamento de futebol, uma pessoa que tem bagagem, que tem experiência e sabe negociar. Tanto para vender, quanto para comprar. E além da Agora, expectativa que cria ontem no eu estava coração conversando com o torcedor. Pedrosa depois do programa. Olha como as coisas são no futebol. Imagina se a bola não tivesse entrado na última rodada, que o Vasco tivesse sido rebaixado. O Vasco estaria hoje contratando o Alexandre Matos? Não. Jamais. Claro que não. O Alexandre Matos ia topar trabalhar na Série B? Claro que não. Então, olha como cada detalhe faz muita diferença. Ô Pedrosa, o Souza quer jogar no Vasco, é isso? Sim, isso é até uma informação. Ontem eu participei lá do podcast Que Partidaço, da Hanna, né? E aí no mesmo estúdio, logo depois, foi o Souza com o Dieguinho. Então, é claro, a gente... Ah, veio direto, você bebeu a água direto da fonte de São Lourenço? Foi bem nessa. Já foi lá? Pior que São sim. Lourenço, Já foi não. lá? Tu Não. bota a água lá e ó, bebe o Parque das Águas, Pior que é bom? sim, porque eu não sou bobo nem nada, né? Ah. Eu não divulguei nas minhas redes isso, por respeito também ao Dieguinho, que faria uma entrevista com ele. Mas eu conversei com o Souza e ele disse, Pedrosa, com o Paulo Brax eu já estava palavrado. Eu já estava praticamente certo para poder fazer o contrato e começar. Porém, o Carlos Leite, que é meu empresário, e também o Lúcio Barbosa, a gente já vem conversando. E agora com o Alexandre Matos, eu vou sentar para conversar com o Alexandre e eu aceito até um contrato de produtividade, que é uma coisa que a torcida do Vasco pediu, porque o Souza, infelizmente, passou por algumas lesões. Mas assim, tecnicamente falando, Fernando, ainda mais com o contrato de produtividade, eu não teria a mínima dúvida em contratar o Souza. Eu acho que é um cara que tem bagagem, identificação com o clube, é vascaíno, tem qualidade, não à toa já chegou até a seleção brasileira. E com esse contrato de produtividade, acho que seria um casamento muito bom. Eu contrataria o Souza. Vamos pedir pro nosso estagiário Hugo fazer uma arte do Souza amanhã, botar a fotinho dele pro povo lembrar, botar os times que o Souza jogou e a gente faz uma E leitura só melhor depende do Vasco, Souza. tá? É? Só depende do Vasco. Então a gente faz uma leitura melhor do Souza amanhã. Olha só, os torcedores... Ao trabalho anterior, né, do Brax, que estava por ali, foi um trabalho, principalmente no primeiro semestre, muito criticado, né? Por conta tanto das negociações, como de todo o planejamento do Vasco, pensando numa temporada inteira, e como ela quase foi dada ao fracasso já no primeiro semestre, né? O Vasco precisou lutar muito para conseguir sair do rebaixamento. E a chegada do Matos é importante por várias questões, né? Por conta de toda essa ideia do Vasco de daqui para frente permanecer e não na base do sofrimento na Série A e voltar a conquistar títulos importantes. Passa também pela permanência do Ramon, né? O Ramon, o técnico do Vasco, já falou algumas vezes sobre precisar sentar para conversar sobre planejamento, sobre o que o Vasco tem para mostrar para ele de um planejamento que envolve contratações, ambições do clube para a próxima temporada. E até então o Ramon foi uma pessoa muito importante nesse processo, né? Do segundo semestre, de salvar a equipe do rebaixamento. Então acho que o Matos ele vem com uma bagagem muito importante para o momento do Vasco. E falando de contratações, negociações, foi peça fundamental no negócio envolvendo o Vitor Roque. Então, isso também chamou muita atenção, como tudo foi costurado. Ele esperou um pouquinho, o Atlético esperou um pouquinho para conseguir ter um peso maior na negociação e deu muito certo. Então, é uma figura muito importante que chega aí não só com conhecimento, mas com consolidação de trabalhos. Né? Tendo investimento, que é não só o prometido, né, mas o que está em contrato com a 777. A garantia, né? A garantia, E com a chegada do Matos, que é alguém ali com sucesso no mercado, né, Mário Marra? Sim. Isso dá confiança para o vascaíno. Eu acho que esse é um ponto, assim, ele chega antes dele. O nome dele, a fama dele, chega antes dele pegar o telefone e de mandar uma mensagem para alguém. As pessoas conhecem bem o Matos. Acho que a gente corre o risco agora aqui de, como lembrou a Mari, assim, sem querer assim, fazer comparações, porque o Brax é um cara muito bem preparado. O Brax foi membro do STJD. Então, assim, ele tem uma visão de todo o processo do futebol que é muito boa. A carreira do Alexandre Matos é uma carreira mais vencedora. Sim, sim. E a forma que ele opera, ele criou uma fama. E essa fama chega antes dele.
Então, assim, eu entendo. Hoje eu já me coloquei na pele do vascaíno, do corintiano e do Gabigol. Eu me colocando eu falei do flamenguista, né? Flamenguista. E agora me colocando na pele do flamenguista. E eu fico feliz. Do vascaíno. Vascaíno. Caramba, tô errando tudo. Ah, do Vascaíno. Vou voltar a ser quem eu sou mesmo, vai. O vascaíno tem que ficar feliz. Ah, sim. Porque foi fechada uma temporada de muito sacrifício, cara, de muito suor, de prometer umas coisas e não entregaram. E assim, não, vou ter que sofrer de novo. O início da próxima temporada, ela começa agora já com a imagem de um cara que é vencedor. Sim. De um cara que, assim, contrata. Porque a gente costuma avaliar jogadores, né? Nivelar ali, esse time subiu de patamar porque contratou o jogador tal. O dirigente passa por isso também. Sobe de patamar o clube. O Rafa, nessa questão que o Marra falava de promessas, né? O Matos, ele muitas vezes não tem nem tempo de fazer promessa porque ele já está contratando, né? Já vai chegar. Já está anunciando o reforço. Você vai prometer? Não, já está anunciando. Vou te contratei, né? Tinha aquela fama, né? Que quando pegou essa brincadeira também. É nesse sentido e é esse trabalho que ele precisa fazer no Vasco ou não? É esse trabalho que o Vasco espera dele, né? É justamente o network do Alexandre Matos que o Vasco está contratando. Quando vocês falam que o nome chega antes, é exatamente isso, de um profissional 4 vezes campeão brasileiro, de um profissional que quando tem a batuta, né, a caneta na mão de clubes que estão com dinheiro, consegue ir ao mercado e ser agressivo e fazer contratações importantes, impactantes, que mudam o patamar do time. E a distância que ele vai ter que percorrer agora, para 2024, ela é proporcionalmente menor que a distância que o Paulo Brax correu para montar o time, né, de 2023. O Vasco já começa o ano que vem com alguns jogadores devidamente ambientados, né, ajustados, identificados, com performance técnica, tudo isso conta muito. São 10 contratos que terminam agora, mas não há muitos de extrema relevância. Talvez a gente possa falar sobre o Zé Gabriel, talvez um pouquinho sobre o Paulo Henrique, mas a grande maioria tem contrato em vigor ao longo do ano que vem. O Vasco contratou muita gente, comprou jogadores como o Léo Jardim, como o Pumita, como o Léo Pelé, como o Piton, como o Jair, e esse pessoal tem contrato mais longo. Então, assim, a gestão dele já chega numa condição um pouco melhor nesta questão comparativa. Além disso, o Vasco promete gastar a SAF, né, mais do que o dobro que gastou em 23. Foram 120 milhões até aqui em um ano de SAF. E para 2024 a expectativa é superior a 250 milhões. Então, dinheiro não faltará para o Alexandre Matos desenvolver os seus contatos e mapear bem o mercado do Vasco. A vantagem dele em relação à média dos diretores executivos de futebol no Brasil é o contato. Ele consegue ligar para as pessoas, ele tem entrada muito grande com todos os grandes grupos que agenciam jogadores de futebol do Brasil e também do exterior. Isso é um grande avanço que o Vasco vai ter com a vinda do Alexandre Matos, que chegou hoje pela manhã no aeroporto do Galeão, depois já veio aqui para a Barra da Tijuca para conhecer a sede da SAF Vasco, que é bem próxima aqui do hotel onde o Fluminense está se concentrando. Foi ao CT Moacir Barbosa, que é ao lado do CT Carlos Castilho. O CT do Fluminense fica distante do CT do Vasco 600 metros. Então ele está aqui nessa região e nesse momento conversando com o Lúcio Barbosa, que é o CEO da Vasco SAF, né? Já começando a entender a parte orçamentária e desenvolvendo os seus projetos para a montagem do elenco. O Vasco vai contratar muitos jogadores. Não se sabe quantos, o clube não promete em termos quantitativos, mas promete em termos qualitativos. Palavras do Lúcio Barbosa na entrevista coletiva da quinta-feira passada, horas depois da permanência do Vasco na primeira divisão. O Vasco voltará a ser agressivo no mercado, competindo com os outros clubes pelos grandes jogadores. Porque essa questão da quantidade, principalmente, ela está relacionada à maneira como o Matos trabalha, justamente acho que por causa desse relacionamento. Né, que a gente entende que é uma jogada do mercado, do tipo, eu contrato, posso contratar esse? Pode, mas você também não quer levar esses outros 2, esses outros 3? Por isso que às vezes tem um volume muito grande para um nome importante e outros 2, 3 que vêm junto nesse pacote, né, Marra? É o normal, né? Assim, você vai... Isso não é o Matos, né? Os outros todos acabam levando também jogadores que estão ali na prateleira daquele empresário. A grande vantagem do Matos é que ele pega o grande também, né? Sim, sim. Tem muitos empresários que pegam só os da prateleira que não são fáceis de serem
negociados. E nessa dividida, ele pegou esse grande e ele vai poder pegar outro grande também. Sim. É o mercado. É o mercado, É o jogo do mercado. Eu tenho alguns pontos também, assim, e eu sigo o Matos, né? Ele trabalhou o trânsito dele ainda mais. No período de Atlético Paranaense, eu tentei falar com ele algumas vezes e ele deixou claro, falou assim, não, o clube, eu tenho que seguir as regras do clube, e o clube não fala, né? A gente tentou entrevistar pro Rolô Melão, tudo. Então, é difícil. Mas, você ficava observando, né? Ele sempre foi um cara de estar na Europa, de participar de um evento ali, de estar num curso acolá, trânsito. Isso. Profissional, é um cara da profissão, é um cara que tem, em algum momento na carreira, ficou um pouco mais distante da relação com os técnicos por causa da estrutura organizacional dos clubes, mas é um cara que tem trânsito também para estar no campo. Vai criando acessos, né? Exato. Ele vai criando acessos, isso é muito importante. E ele, Mari, também se adapta a essa realidade do clube, porque se ele estava antes, ou em algum momento ele passou para o clube que tinha dinheiro para investir, no Atlético Paranaense o perfil da contratação foi diferente e ele teve sucesso, como você lembrou, esportivamente, mas no caso do Vitor Roque. Exatamente. E a declaração que ele dá ali, né, que ele fala sobre o peso da responsabilidade. Então, está consciente, está ciente, teve tempo de entender a temporada que o Vasco teve, vai participar do planejamento ali do que deu errado. O Vasco contratou, acho que 16 jogadores, né? Reformulou tudo ali. Iniciar uma Série A. Então, agora o processo é outro. Galera, o mercado tá agitado e 3 times prometem fazer grandes investimentos nessa temporada. Flamengo, Bahia e Vasco. Incrivelmente, 2 times que conseguiram escapar do rebaixamento, né? O Bahia, porque é uma SAF, só que é uma SAF melhor que a do Vasco, né? A SAF Grupo City. Grupo City coloca dinheiro pesado. E a 777 também, cara. 270 milhões. 70 milhões dá para fazer muita coisa em CT. Nossa. 70 milhões eu acho que você constrói um prédio de vários andares aí, hein, galera? Né? Então dá para fazer muita coisa. E os outros 200 milhões... Você vai e faz pacotão, mano. 200 milhões você monta um time completo, competitivo. Um time que briga por vaga em Libertadores com 200 milhões. E tendo o Alexandre Matos para fazer esse trabalho, não seria besteira falar que se ele acertar, o Vasco brigaria por título de Campeonato Brasileiro. Se ele acertar tudo antes de começar o Brasileiro, é óbvio, né? Tem que estar tudo engatilhado antes de começar o Campeonato Brasileiro. Jogadores já fazendo ali a pré-temporada, né? O Vasco vai querer fazer uma pré-temporada, tava olhando aqui o noticiário. Vai tentar enfrentar aí de novo, né? O Inter Miami, time do Messi, né? Vai tentar, rapaz, é coragem fazer amistoso com o time do Messi, né? Mas vamos lá. Pegaria um time menor aí, um time mais fraco, mas são os times que estão, né, querendo audiência no momento, querendo expor marca, né? O Inter Miami tem que pagar o salário do Messi também. Então o Vasco tem que fazer esse mercado o mais rápido possível e tem jogadores dando sopa aí. Tem muito jogador dando sopa. Acho que o Alexandre Matos já deve estar conversando com esses jogadores. Tem Daverson, tem Soteldo, jogador do Santos. Já pensou, rapaz? Soteldo no Vasco da Gama, depois de ter pisado na bola. Será que o torcedor iria aceitar de boa? Tem o Scarpa que quer voltar para o Brasil. O Palmeiras não vai querer pegar o jogador e a tendência é que alguém traga ele por empréstimo, né? Ele chegou de graça lá. O time também não vai fazer muito esforço, né? O Nottingham Forest, parece que é o time dele, não vai fazer muita força para vender o jogador que está emprestado. E ninguém vai querer pagar também um valor muito alto por o Scarpa, né? 10 milhões eu acho que é válido. Jogador desse nível no Vasco da Gama, 10 milhas, é um troquinho válido, né, galera? Mas é isso aí, vamos ver, vamos acompanhar o mercado, vamos estar trazendo aí para vocês tudo que a mídia estiver falando do Vascão da Gama, que promete um ano
melhor ao seu torcedor, né? Um ano de 2024. Deixa o seu like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente. Deixe também o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo e quem vocês querem ver no Vasco para a próxima temporada. Valeu!